Então, pessoal, fazendo aqui uma revisão sobre conjuntos, problemas com conjuntos, nós temos aqui um problema que diz assim: num grupo de 87 pessoas, 51 possuem automóvel, 42 possuem moto e 5 não possuem nenhum dos dois veículos, ou seja, esse problema ele está envolvendo dois conjuntos, que é referente ao automóvel e à moto. Então, quando você for resolver um problema desse tipo, você fica na dúvida se resolve pela fórmula ou se resolve pelo diagrama. O que é que eu quero saber? O número de pessoas desse grupo que possui automóvel e moto. Lembrando que esse I quer dizer as duas coisas ao mesmo tempo, automóvel e moto, que no caso é a interseção. Eu quero saber esse valor aqui. Então, eu já sei que eu não posso resolver pelo diagrama. Por quê? Para eu resolver pelo diagrama, eu tenho que começar colocando esse valor aqui, e eu não tenho. Então, eu vou resolver pela fórmula. A união B, que é a união da quantidade de pessoas que possuem automóvel e moto, juntando tudo. Aí vocês podem pensar, por que não ficou o número de 87 pessoas aqui, a união B? Porque dessas 87 pessoas, tem 5 que não possuem nem carro e nem moto, ou seja, essas 5 pessoas não fazem parte de A união B, que é a união da quantidade de pessoas que possuem os dois veículos. Então, eu tenho que pegar esse total de pessoas e diminuir dessas 5 que não possuem nenhum. Então, a união B ficou 82. Aí, A, chamei de a quantidade de pessoas que possuem automóvel. B, a quantidade de pessoas que possuem moto. Menos a interseção B, que é a quantidade de pessoas que possuem carro e moto ao mesmo tempo. Então, não tenho, botei X. Como eu quero achar o valor de X, eu trago ele para antes da igualdade. Então, ele vem positivo. Igual 51 mais 90 mais 42, 93. Menos 82, porque o 82 está positivo, passa negativo, ou seja, 11 pessoas possuem carro e moto ao mesmo tempo, possuem os dois veículos. Então, outro exemplo aqui envolvendo conjuntos numéricos. Então, temos aqui outro exemplo envolvendo conjuntos numéricos. Aqui envolve a quantidade de pessoas que tem 34 alunos estão tirando a primeira habilitação. O professor perguntou quantos queriam tirar a categoria A e 12 levantaram a mão, ou seja, 12 pessoas estão tirando a categoria A. Quantos estão tirando a categoria B? 29 levantaram a mão, 29 estão tirando a categoria B. Sendo assim, a quantidade de pessoas que pretendem tirar somente a categoria A. Então, primeiro eu tenho que encontrar a quantidade de pessoas que estão tirando a categoria A e B ao mesmo tempo, a interseção. Por isso que eu estou fazendo pela fórmula, porque eu não tenho esse valor. 34 pessoas é o total, todas elas estão tirando a habilitação, então, a união B, 34. Estão tirando a categoria A, 12, a categoria B, 29, e estão tirando as duas ao mesmo tempo, não sei, vou achar. Então, trago o X para antes da igualdade. 12 mais 29, 41. E o 34 passa negativo. Então, 41 menos 34, 7. Só que essas 7 pessoas estão tirando a categoria A e B ao mesmo tempo. Mas eu não quero saber isso. Eu quero saber quantas estão tirando somente a categoria A. Que estão tirando a categoria A são 12. Só que dessas 12... tem 7 que também estão tirando a B. Então, sobra 5 que estão tirando apenas a carteira A. Outro exemplo aqui envolvendo conjuntos. Aqui envolve 3 conjuntos. Mostra que um editor estuda a possibilidade de lançar as publicações A, B e C, de 3 livros. Eu enumerei como A, B e C. Para isso, efetuou uma pesquisa de mercado e concluiu que em cada 1.000 pessoas foram consultadas 600 leram A, 400 B, 300 C e assim vai. 20 leram as 3 obras. Então, eu tenho que começar com esse valor, o valor que faz parte dos 3 conjuntos ao mesmo tempo.
Eu só posso usar o diagrama se eu tiver esse valor aqui. Então, começo por ele. 100 leram B e C. B e C tá aqui. Como já tem 20, para 100, falta 80. 150 leram A e C. Então, veja aqui A e C. Já tem 20, para 150, falta 130. Sempre eu vou diminuindo desse do meio. 200 leram A e B. A e B, 200, já tinha 20, fica 180. 300 leram o C, ó. Eu tenho que somar aqui, ó, o conjunto C, não tinha esse valor ainda, diz que é 300. Eu tenho que somar 80 mais 20, 100, mais 130, 230. Para 300, faltava 70. 400 leram B. Ó, o conjunto B é toda essa bola aqui, ó. Tem que dar 400. Aí, eu somo 180 com 20, 200 com 80, 280. Para 400, falta 120. 600 leram A. Então, para eu botar esse valor aqui, eu somo quanto já tem aqui, ó. 180, 20, 200, 330. Para 600, falta 270. Aí, se eu perguntar quantos não leram nenhuma dessas 3 obras, nenhuma. Dizia que o total de pessoas consultadas era 1000 pessoas. Dessas 1000, então, eu vou somar quantas leram uma das 3 obras, tudo que está dentro do diagrama, que leram A ou B ou C, deu 870 fazendo essa soma aqui. Que aqui no conjunto A já tem 600, com mais 200, 870. Para 1000, 130, ou seja, dessas 1000 pessoas consultadas, 130 não leram nenhuma das 3 obras. Então, aqui também um problema envolvendo conjuntos, só que aqui conjuntos numéricos. Então, aqui eu tenho conjunto A, conjunto B e conjunto C. Os elementos do conjunto A interseção B, união C. Então, primeiro eu vou resolver o parênteses, que é a interseção B. São os números que estão em A e em B ao mesmo tempo. É o 9 e o 10. União com o conjunto C. Aí eu trouxe o conjunto C para cá. Então, quando eu for unir esses dois conjuntos, unir é colocar todos os elementos desses dois conjuntos. Então, colocando todos em ordem crescente, 5, 7, 9, o 10, que está aqui, 11 e 13. Então, a resposta correta, alternativa D. Outro exemplo aqui envolvendo conjuntos, nós temos aqui, em uma escola, 100 alunos praticam vôlei, 150 futebol, 20 os dois esportes. Então, se eu tenho essa quantidade de pessoas que praticam os dois esportes, então eu posso resolver pelo diagrama. Começo colocando esse total, 20, vôlei e futebol. Se diz que 100 alunos praticam vôlei, já tinha 20 no conjunto de vôlei, que é esse aqui. Então, para 100, falta 80. 150 praticam futebol, já tinha 20 no conjunto de futebol, falta 130. Aí, diz também que 110 não praticam nenhum esporte, então 110 fica aqui fora. O número total de alunos. Então, se eu quero somar o total, eu quero somar os que praticam vôlei ou futebol. Lembrando que quando usa a palavrinha ou, é juntando tudo. Vôlei ou futebol. E juntar os que também não praticam nenhum esporte, que também faz parte do total de alunos. 100, 230, com mais 110, 340. Ou seja, o total de alunos é 340. Numa classe de 30 alunos, 16 gostam de matemática, 20 gostam de história. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e história, o que está querendo, é a quantidade que gostam das duas disciplinas ao mesmo tempo. Então, é a interseção. Por isso que eu não posso fazer pelo diagrama. E 2 alunos não gostam de nenhuma das duas matérias. Então, quando eu for fazer a união B, desses 30 alunos, porque a união B é a junção de matemática e história. Então, dos 30 alunos, eu tenho que tirar os 2, que não faz parte dessa junção. Então, fica só 28 a união B. A gosta de matemática 16, B gosta de história 20, e a interseção B, que é os que gostam das duas ao mesmo tempo, é o que eu vou achar.
Trago o x para antes da igualdade. 16 mais 20, 36. E o 28 passa negativo. Então, 8 gostam das duas disciplinas ao mesmo tempo.